o capítulo 13, O Esquecimento do Passado. Quem que poderia ler para a gente um trechinho aí? Está todo mundo com o livro? Posso ler? Por favor. Vou pegar meu livro. Reflexão. Baile de máscaras. A cada 10 anos, em 31 de dezembro, promove-se um baile de máscaras para centenas de convidados. Essa noite é longa e todos buscam se conhecer sem poder tirar a máscara. Muitos fatos ocorrem no período dessa festa. No término, os convidados vão saindo um a um, deixando as fantasias num compartimento adequado. Assim voltam aos seus afazeres cotidianos. Passam-se uns 10 anos e novo baile de máscaras está programado. Voltam a ele todos os convidados, porém, todas as fantasias mudaram. Nova festa, novas fantasias, mesmos convidados, mais um baile de máscaras. Poderíamos fazer uma analogia, um paralelo destes bailes com as diversas reencarnações? Sim. Dá para fazer? Bacana, né? Analogia, né? Essa analogia. E quando a gente pega essas máscaras aí, são as nossas vidas, né? As nossas encarnações, aquilo que a gente representou, as nossas personas, né? Ao longo da vida. E dá para acrescentar, além disso, dá para acrescentar outras, né? Que ao longo dessa própria existência, a gente vai falar sobre isso na aula, a gente também tem várias fases, né? Então, muitas coisas que eu sou hoje, em essência eu sou o mesmo, mas eu não sou mais a mesma pessoa que eu era há 30, há 20, há 10 anos, né? Então, até isso vai mudando, né? Mas é interessante esse baile aí, como a gente vai se revisitando, a gente vai mudando a aparência, mudando a forma de pensar, a forma de ser, e, e acaba sendo muito legal, né? Essa forma que foi colocada aqui. Quem quer falar alguma coisa sobre isso? Está fechado o seu microfone, né? Carlos, eu não sei se é só para mim, mas eu tô o som do seu microfone para mim parece estar distante. Para mim também. Normal. Agora, sim, tá bom ou não? Tá Fala aí, baixo? cara. Alô, tô falando, tá bom? Melhorou. Melhorou? Melhorou. Tá, deixa eu ver se eu consigo aumentar o volume dele aqui. Dá a impressão que você estava longe de nós, que você estava falando lá da altitude e tal. Agora não, agora você está um cotonete no meu ouvido. Ô, beleza. Tá bom, vou tentar manter ele mais próximo aqui, então, pra Aí, gente... Deixa eu só fazer um negócio aqui, vamos ver. opa, piorou. Piorou? Agora ficou ruim? Tá, então eu vou deixar assim pra gente conversando, então. Aí. Beleza, então. Quem pode ler pra gente a introdução? Eu posso ler. Beleza. Introdução. Este capítulo tem por finalidade fazer uma análise sobre o esquecimento das encarnações anteriores na ocasião do reencarne por parte do espírito. Entendamos que tais esquecimentos são de fatos ocorridos e personagens envolvidos. A experiência com o fato, ou seja, o ganho em aprendizagem com tais acontecimentos, é retido na memória profunda ou na memória perispiritual. Este estudo nos solicita fazer tentativas de lembranças de fatos ocorridos nesta vida presente. Finalmente, analisemos o que fica retido no consciente e no inconsciente. Serão apresentados também os avanços que a ciência, através da psicologia, já contempla utilizando terapias pregressas. Eu não sei como é que é a memória de vocês, mas às vezes a gente
a gente não consegue reter direito, né, aquilo que a gente que vem, né, ao longo da vida. Então ele fala que é, o esquecimento das encarnações anteriores na ocasião do reencarne por parte do perispírito. Entendamos que tais tá, Menos. tá. Aonde que a gente guarda esse conhecimento das outras encarnações? Então a gente vai ter o consciente, o inconsciente e o subconsciente. Todo mundo já ouviu falar nisso, né? Isso aqui a gente não está falando em Freud, tá? A gente está falando no André Luiz, que ele vai dizer sobre isso. Ele tem uma analogia também sobre esse assunto aí. Então, quando eu pego, por exemplo, tudo aquilo que eu me lembro dessa vida, estaria no subconsciente. E a memória das outras vidas estaria no inconsciente, tá? Hermínio Miranda, eu já citei isso aqui algumas vezes, ele vai falar para a gente que nós temos um negócio chamado memória integral, que é a memória do perispírito, que é a memória do ser mesmo. Então, tudo que você viveu nessa e em outras vidas vai ficar lá nessa memória integral. E olha que bacana, quando eu saio dessa vida, e dependendo do meu grau evolutivo, eu consigo me lembrar e eu consigo acessar essa memória que eu tive lá 2, 3 vidas atrás. Eu não sei se seria interessante ter essa memória agora. Vai que o Raimundo aprontou alguma coisa para mim aqui na outra vida e eu vou querer descontar, porque eu ainda não tenho uma elevação bacana. Então, vamos ver. No final da aula a gente vai ver se isso é por aí mesmo. Vamos lá no 13.2. Pode ler? Raimundo, pode ser, Raimundo? Abre o microfone. Olha, item 13.2. Memorização através dos sentidos. Tudo que é assimilado através dos sentidos, o cérebro registra e pode armazenar ou não. Com a visão, com a visão registramos paisagem, pessoas, quadros. Com o ouvido, sons, música, ruídos. Com o paladar, olfato e tato, os sabores, os cheiros e as sensações de pressão e calor. As situações que nos despertam emoções, boa ou mais, prazeres, dores, sofrimentos, são as que têm uma maior capacidade de fixação em nossa memória. O tempo se ocupa em dar destino a esses registros, fixando-os ou apagando-os da memória. Por isso, aqueles que nos marcam são os que têm maior poder de retenção. Ele está se referindo aqui às coisas que acontecem com a gente, né? Isso, tudo aquilo que acontece comigo. Vamos tentar pegar esse trechinho aqui. Então, através dos sentidos, né? Visão, e todos os sentidos, audição, eu vou assimilando tudo. Só que o que acontece? O que eu marquei? E ontem mesmo eu estava conversando sobre isso com a minha esposa. Então, por exemplo, eu falo assim, ó, a minha juventude que era bom, era muito legal. Eu saía e me divertia horrores. Então, o que eu estou lembrando daquilo que marcou, mas não foi que a juventude inteira marcou. Durante a Não. juventude, vamos pegar aqui que tiveram vários momentos que foram ruins, ou que foram neutros. O que foi ruim, muito ruim, eu vou lembrar. O que foi muito bom, eu vou lembrar. Aquilo que foi neutro, ele cai no esquecimento. Então, vamos supor aqui que a gente está lembrando de uma balada que a gente foi quando a gente era jovem. E você ficou com a menina mais bonita que tinha no pedaço. Você vai falar assim, puxa vida, quando eu saía e eu era jovem, eu ia para a balada e eu conseguia ficar com as meninas mais bonitas. Isso aconteceu uma vez ou duas. E você esqueceu de 85 vezes que você foi e que não aconteceu nada. Entendeu? Porque aquilo não marcou.
Agora você saiu para a balada e brigou com um cara muito grande e apanhou horrores. Aconteceu algo muito ruim. E você também não esquece, porque isso marcou. Não é assim? Agora, aquilo que foi neutro, aquilo que foi comum, a gente esquece. Né? A memória ela vai jogando para fora. Senão não teria nem espaço para isso. É mais ou menos isso que ele está dizendo aqui para a gente. Continua para nós, Raimundo, por favor. A localização no cérebro tem sua posição bem definida, tanto que, se essa parte for danificada por causa, aliás, nos causa perda de informações ou registros. O seu acesso, entretanto, depende em grande parte da nossa vontade. É a memória consciente. Façamos alguns ensaios de lembranças. Existem as que surgem naturalmente e as que forçamos sua lembrança. Nomes, fisionomia de pessoas. Por vezes, demoramos em lembrar e depois vem naturalmente. É isso que acontece. Há algum tempo, eu estava numa festa e veio um rapaz e me cumprimentou efusivamente e disse meu O nome, som disse onde piorou eu... novamente, viu? Piorou? Tá ruim? Tá ruim? Para mim, piorou. Tá bom para você, Manuel? Tá... Agora melhorou. Melhorou? Ah, não Agora fez melhorou. nada. Tá. E então veio um rapaz e me cumprimentou de maneira efusiva. Puxa vida, você é o... E eu fiquei fazendo aquela cara de paisagem que eu não lembrava do cara, não conseguia lembrar dele. E eu falei, é mesmo. Aí eu peguei e saí um pouquinho e passar, aí eu comecei a fazer uma força, como que é teu nome e tudo. Aí passou um tempinho, veio na mente, nítido. Eu me lembrei da carinha dele quando ele era adolescente, né? E eu lembrei o nome dele, o apelido dele, lembrei onde ele morava, lembrei tudo. Aí eu voltei agora, entendeu? Aqui. Então você faz um esforço de memória, porque essa memória não vem quando você quer, ela vem quando ela quer, não é isso? Mas eu faço uma força e aí eu vou buscando acessar esse arquivo que está lá dentro. Então, se você lembrou, porque ele está gravado em algum lugar, não é isso? Se isso não tivesse gravado, eu não conseguiria lembrar. Então, está gravado e muitas vezes eu perco até o acesso, o índice disso, mas a gente consegue. Né? Então, olha que coisa espetacular que é a nossa memória, né? Que coisa doida que é a tua memória. E você já imaginou se ela não existisse? Você não teria identidade. Né? Então, o que é a minha memória? Senão aquilo que faz com que eu reconheça, eu me reconheça, reconheça você. E esse acesso a ela, que é algo extremamente complicado. E você já reparou que às vezes você passa por um determinado local e lembra de alguma coisa que se é uma música que ouve, você faz uma porção de conexões, não é assim que funciona? Né? Um local que você passa, você faz uma porção de conexões. Então a gente não consegue controlar, eu não consigo saber controlar aquilo que eu vou lembrar, aquilo que eu penso. Ela vai vindo, né? E isso é bem interessante. Que vocês acham da memória? Carlos, sem cortar o assunto seu, não é que a sua voz esteja inaudível, mas me parece que você está usando uma aparelhagem diferente hoje que está tendo interferência junto com a tua voz. Não sei se está acontecendo com os colegas, está vindo um ruído, como se fosse um trovão. É, é que o microfone é que o microfone está muito próximo da boca e aí toda vez que bate ele estoura. Ele fica aquele pu. É, Vou voltar ele onde ele estava aqui agora. Vamos ver. aí, Mais longe. tá ruim. Agora ficou ruim. Parece que você está com um microfone pequeno, é isso? O microfone de lapela. Eu não uso da câmera. É que Ah, como eu tô usando do celular, eu não sei se ele está dando redundância aqui mas não dá, não poderia ser. Deixa eu tentar fazer só um negocinho aqui, espera um pouquinho.
Mas vão falando enquanto isso do tema aí que eu vou ajeitando aqui. Mas essa questão da memória é muito interessante, porque depois que começaram as redes sociais, foi um tal de encontrar colegas da adolescência, de tempo de colégio, e eu tenho um grupo com a minha turma. Então, quando nós começamos a nos encontrar, o fato só de olhar para as pessoas e memórias daquela época vieram, que estavam adormecidas, que eu já nem lembrava mais. Mas só o fato de começar a conversar, eu falar, vocês lembram desse fato assim, assim, assado, do professor fulano, cicrano, beltrano? Aí parava todo mundo, ficava olhando para mim. Nossa, você lembra disso tudo? E eles não conseguiam lembrar. Conforme eu falava, eles lembravam, mas eles não tinham isso mais na memória deles. E eu Já só tinha de olhar apagado. para eles, já tinha apagado. Se melhorou o som agora, está melhor ou não? Tá mais forte agora. Ótimo. Vamos ver se a gente consegue tocar assim agora, então. Eu troquei a fonte do microfone aqui, vamos ver se vai. Mas vamos lá, então. Inconsciente, memória profunda, localização e acesso. Vamos lá. Quem que pode ler um pedacinho para a gente? Eu posso ler. Beleza, vá. O inconsciente, memória profunda, localização e acesso. Os registros de memória podem ser pouco ou muito acessados, ou seja, recorremos com frequência ao uso da memória. Por vezes, procuramos esquecê-los ou até inibi-los, fatos cuja lembrança nos machuca. Procuramos conscientemente não trazer à tona, procuramos torná-los inacessíveis. Para recordarmos determinados fatos ou pessoas, precisamos, por vezes, de muito esforço consciente, longo período de tentativas e até ajuda através de hipnose. Alguns desses pensamentos se encontram no nosso inconsciente. Essa memória que denominamos profunda já profunda já se encontra no plano espiritual, saindo do plano físico, biológico ou cerebral. Assim, os fatos são mais importantes que os personagens. São estes registros que farão parte do histórico de todas as existências, enfim, nossa história como ser espiritual. Uma das formas de acesso na memória profunda é através da hipnose. Dentre as técnicas de acesso a essa memória, se destaca a terapia de vidas pregressas. Tá, então vamos lá um pouquinho. Tá ouvindo legal agora? Posso falar tranquilo? Piorou. Piorou? Mas Fala não aí. é possível. Fala aí, Oi? Vanderlei. Melhorou, Vanderlei? Para mim, melhorou. Eu acho Aí, que tá vamos ver. mais alto, mas é isso, tem um pouco do Mas estouro, diminui né? seu Então volume, velho. tá com o ganho muito alto, mas ok, mas para mim tá dando para ouvir tanto antes quanto agora, Então apesar tá. dos pequenos estouros. Vamos lá. Deixa eu diminuir aqui. Dá para ir? Pode falar? Tranquilo? Pode ir, sim. Então, vamos lá. Então, esses registros de memória que a gente tem, que ele está colocando aqui, vamos ver. Tá, eu tinha falado para vocês que era no subconsciente. Na verdade, essa das outras vidas é no inconsciente, né? O importante é a gente pegar nesse primeiro parágrafo aqui, ó. Por vezes procuramos esquecê-los ou até inibi-los, fatos cuja lembrança nos machuca. E essas coisas a gente, às vezes, consegue, de forma deliberada, esquecer mesmo. Né? E aí, quando eu esqueço alguma coisa,
no consciente, mas essa coisa continua lá no inconsciente, como que se chama isso? Chama-se recalque. Alguma vez fala de recalcado ou não? Que bom. Né? Então, o que é o recalque? É alguma coisa que eu guardei lá, aí não uso, eu tampei, escondi aquela informação, só que todas as vezes que eu sou arremetido àquela informação, aquilo me machuca. Tá? E aí eu tento sair daquela situação. Então, o que seria um exemplo de recalque? Um determinado comportamento que eu vejo em outras pessoas, ou algumas atitudes que já aconteceram comigo lá atrás. Então, eu guardo aquilo. Quando eu vejo algo similar, aquilo me machuca e muitas vezes eu me torno agressivo, eu me torno... Então, eu quando faço a regressão, eu vou lembrar do que aconteceu, nessa ou em outras vidas. Quem que tem um exemplo de alguma coisa assim? Quem que pode me dar um exemplo concreto? Ninguém lembra de nada? De real, se diz? Isso, Um exemplo concreto de recalque, por exemplo. Bom, eu Não lembro é, de mas um. o que pode acontecer é algum medo, às vezes, né? Você tem um medo inexplicável de alguma situação, sei lá, né? Às vezes pode ser alguma coisa que está ali que você já passou e não lembra, né? Mas eu não recordo nenhum evento. Eu lembro de um Um caso que me exemplo aqui. aconteceu no trabalho. Uma colega, que quando eu entrei lá no teatro, já estava lá há algum tempo, ela reclamava que quando ela entrou nova lá, que não davam chance a ela para fazer solos, só os antigos faziam solo, não dava chance aos novos. Aí, depois que eu entrei de um tempo, os maestros começaram a dar chance aos novos. E ela, como agora já era antiga, passou a não ter chance. E começou a reclamar que era absurdo dar Só os oportunidade novos. aos novos e para ela, que era mais antiga, não dava. Eu falei, ué, peraí, você não vivia reclamando que na tua época não dava chance aos novos? Agora que eles estão dando, você também reclama? Você vê. Sempre que eu vou reclamar daquilo que me incomodou, né? Exatamente. Aquilo que me prejudicou. Se alguma coisa está sendo feita de injusto, mas aquilo não me afeta, não me prejudica, eu não estou nem aí. É. Né? Eu costumo dar um exemplo assim, o Vanderlei, ele é um cara bravo. Ele vai e bate no Raimundo, que eu não gosto do Raimundo. Então eu achei que está tudo certo. Agora, se ele bater no Divaí que eu gosto, eu já acho que é uma injustiça. Não é assim? Brincadeira, viu, Raimundo? Não tem nada contra, não, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes aquilo que acontece me dói mais quando eu vejo alguém. Você pega um cara, por exemplo, que o pai era violento. Ele procurou esquecer daquilo, mas ele pode, muitas vezes, resgatar isso aí de forma inconsciente. Ou ele tendo muito horror a quem é violento, porque aquilo vai lembrar o pai dele, ou adotando a mesma postura. A gente nunca sabe acontecer. Então a gente vai sempre. Ou seja, eu esqueço, boto na memória, não quero lembrar um abuso sexual. Muita gente que foi abusada sexualmente, ele barra isso para que não. E muitas vezes ele até esquece mesmo, só vai lembrar disso numa terapia. Né? De tanto que ele barra, ele perde esse acesso disso aí de maneira consciente. A memória não é um atributo do espírito. Então, essa obra, acessá-la, precisamos do cérebro ou do que está gravado no perispírito. Então, deixa eu ver se eu entendi a pergunta do Abelardo. A Abelardo está aqui no chat a pergunta dele. A memória não é um atributo do espírito. Então, para acessá-la, precisamos do cérebro
ou do que está gravado no perispírito? Eu transmito a pergunta aos senhores. Todo mundo entendeu a pergunta do Abelardo? O Abelardo sempre tem perguntas interessantes, hein? Eu penso que as duas coisas, né? A memória imediata desta existência está mais no cérebro, como se fosse um arquivo de computador, que inclusive fala que se danificar o cérebro, aí você não consegue resgatar. Então, essa é uma memória que está nesta vida. Agora, o perispírito vai carregando memórias desta existência, mas depois ele fica gravado, e quando a gente reencarna, ele mantém essas memórias. Então, eu digo, para você rememorar um fato, você, nesta existência, você se vale mais do cérebro, mais da parte fisiológica do que da parte perispiritual. E é o que você falou. Aí vem, não estou querendo dar spoiler, mas a gente não vai lembrar a memória de perispírito, porque nós vamos invadir vidas pregressas conscientemente e vai atrapalhar o nosso momento de resgate, né? Não é verdade? Então, só quando a gente desencarnar, que aí sim a gente faz amizade, vamos dizer assim, né, didaticamente falando, com o perispírito e lembra de reencarnações anteriores. Mas em vida cerebral, física, humana, na minha opinião, a gente só acessa o que está na caixinha do nosso cérebro, na parte fisiológica. Tá. Eu analiso da seguinte forma: a memória do perispírito é o HD, e a memória que está no cérebro é a memória RAM. Entendeu? Então, para o cérebro processar aquela informação, precisa estar na memória RAM. Não basta estar lá no HD. E isso tem influência na minha vida mesmo, não lembrando? Não entendi. E essa memória, mesmo eu não lembrando dela conscientemente, ela tem influência na minha vida, não? Sim, Bastante, né? sim. É bastante. E o que acontece? Ó, imagina que você é o seu perispírito, né? Você é o espírito que tem esse perispírito mesmo desencarnado. Então, ali eu tenho toda a memória. O que é um cérebro? Segundo o Hermínio Miranda, é um redutor. É um redutor. E quando ele põe... Sabe aquele redutor que a gente põe no chuveiro, né, para reduzir a vazão de água? Então, o cérebro é um redutor. Então, quando está aqui, eu só lembro daquilo que está nessa vida. Até porque essa memória que está aqui no cérebro, que você falou que é a RAM, ela não teve acesso àquela informação que está lá. Então, como é que eu vou lembrar? Entendeu? Isso está lá na memória integral. Então, ela não está no cérebro. Então, é igual o cara falar assim, ó, eu dormi à noite e, em desdobramento, eu fui lá no mundo espiritual. Quando eu volto, eu não lembro, é claro, o seu cérebro. Foi o perispírito. Entendeu? Então, essa memória está lá no perispírito. Eu fui lá no Rio de Janeiro e ouvi lá um concerto do Manuel, lá no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Eu fui encarnado, ouvi aquele concerto maravilhoso, isso guardou. Então, eu tenho aqui e vai também para o perispírito. Agora, aquilo que eu vi sem o cérebro, eu não consigo acessar. Quando eu quero. Eu só vou acessar essa informação quando ela vier de lá para cá. É claro isso ou não? Claríssimo. Então, é por isso que a gente vai buscar aqui essa terapia de vidas passadas, porque aí é como se eu estivesse acessando essa memória integral. Vamos ver o que ele continua falando aqui. A memória dessa vida é um HD e a memória de outras vidas está na nuvem. É isso aí, é bem próximo aí do que o Vanderlei falou. Eu espero que eu tenha respondido aqui depois, e o nosso conhecimento de reencarnações anteriores. Aí ele está na nuvem. Tá, Raimundo? Esse conhecimento vai para a nuvem. Eu pego a informação daqui e jogo para a nuvem. Aí vai ficando lá. Mas eu só acesso essa nuvem quando eu quero. Né? Eu só acesso essa nuvem quando eu consigo. Toda hora que eu consigo acessar isso. Ok? Vamos lá, então, agora para o TVP, Terapia de Vidas Pregressas.
Pega ela para mim. Quem que pode ler para a gente? Onde é que está? Eu leio, então. Ninguém vai ler? Beleza. Pode ser. Quem que... Manuel, pode ler, Manuel? Posso? Então vamos lá. Terapia de vidas pregressas, TVP. Essa técnica é um tratamento utilizado pelos psicólogos que consiste em hipnotizar a pessoa e acessar sua memória profunda através de uma regressão no tempo. Esses profissionais não são necessariamente espíritas, mas admitem a reencarnação. Esse processo consiste em fazer um retorno no tempo, aonde o paciente vai citando fatos de sua vida atual de maneira cronológica até chegar à sua vida uterina. Continua com o processo de lembrança na vida uterina até o dia da concepção. Dá-se continuidade à regressão indo para as vidas anteriores. Descreve-se a partir de então aquela existência indo à busca de fatos que possam estar relacionados com seus traumas ou psicoses da atualidade. A descoberta da causa vem a facilitar o tratamento do efeito. No Brasil, muitos são os médicos que se envolvem com esta forma de tratamento. Existem até sociedades que reúnem profissionais da área para a divulgação do tratamento. Uma sociedade conhecida é a SBTVP, Sociedade Brasileira de Terapia de Vidas Pregressas, com sede em Campinas. Vale lembrar que esses tratamentos médicos e essas sociedades não têm vínculo com o movimento espírita. Beleza. Só um minuto. Cadê o Carlos? O Carlos sumiu. Já volto, só um minutinho. Pronto. Estava trocando de câmera aqui para... Tranquilo, tá vendo? Uhum. Tá? Então, como que a gente faz essa hipnose? Né? Então, a gente vai fazer... Alguém já conhece alguém que fez esse tipo de tratamento? Alguém tem algum relato que queira passar para a gente sobre isso? Não. Não? Ninguém tem? Então, como que a gente vai fazer isso aí? Então, eu tenho lá um problema, e aí esse problema que eu tive, eu não sei a causa dele. Aí eu vou procurar alguém que vai fazer esse TVP. Eu me lembro de um livro que eu li do Leon Denis. Nesse livro ele falava assim, que você vai voltando. E a maioria das pessoas, ela lembra dessa vida e lembra da vida anterior. Mas você não é o mesmo espírito. Então você também não deveria se lembrar da erraticidade quando você faz essa volta? Não deveria? Bom, se eu estou voltando a fita e eu falo que eu fico 100 encarnado e 200 anos desencarnado, por que quando eu volto, agora eu desencarnei? Não era para eu lembrar do que eu fiz lá atrás? No plano espiritual também? Antes de chegar na outra vida? Uhum. Sai dessa agora. Por que a gente não lembra? Você já viu algum cara que fez TVP e fala que lembrou lá do nosso lar, de outro canto qualquer? Mas você conhece alguns que lembraram de outras vidas, não conhece? Não conhece, não, eu já vi casos. Então, por que tem a crença? Segundo Leon Denis, ele vai dizer assim, lembra das reencarnações compulsórias?
O que é reencarnação compulsória? Eu reencarno, né? Tipo assim, vai. Ninguém pergunta onde eu quero ir. Fala, morreu, acordou, vai. Então, o que o Leon Denis dizia? Que a maioria das pessoas daquela época, e hoje não deve ser muito diferente, que não é tanto tempo assim, não está reencarnado de forma espontânea, está reencarnado de forma compulsória. Então, você desencarnou e você era um cara que não tinha tanto conhecimento. Então, o que aconteceu? Você dormiu, acordou. A hora que você acordou, você está aqui de novo. Tem sentido isso que o Leon Denis falou? Ah, será que existe sentido nisso? Que claro, quando a gente ouve isso. Então, quantos de nós, que a gente sempre fala nessa essa reencarnação, onde você sente o seu mentor, bate aquele papo com ele e fala: olha, agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Será que todos nós estamos nessa condição? Ou ele falou: olha, manda, sabe aquela criança que você manda para o prezinho? E você pergunta para ele se ele quer para o prezinho? Você não pergunta, você manda. Não é assim? E quando o filho está mais maduro, agora ele pode escolher o que ele quer fazer. Então, talvez nós estejamos tanto na infância que a maioria das vezes a gente ainda nem lembra de nada. Mas aí, beleza. Aí eu vou lá e lembro que aquela aversão que eu tinha a determinadas coisas, ela vem de um problema que eu tive numa outra vida. Está resolvido o problema? Não. 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 Só o lembrar não vai resolver o problema. Lembrou, não resolve. Mas, então, por que se dá tanto valor a essa lembrança? O fato de eu ter lembrado, por que isso é importante? Porque isso vai ser um caminho, não um caminho, mas isso vai te mostrar a origem do problema, e daí você vai procurar uma saída. Se você saber a origem, você não vai conseguir achar essa saída. Você não vai saber o porquê que você tem determinado medo ou determinada aversão a determinada pessoa. A partir do momento que você sabe o porquê, você pode desenvolver um processo de cura, de restauração de uma amizade, de um relacionamento. Tá. Então, agora que eu sei, agora isso melhora. Né? Então, a partir daqui, eu começo a fazer um trabalho para que isso possa me Uhum, levar para algum lugar. Né? exatamente. Tá? Então, é só o começo. Né? Então, quando É a só gente o começo. entende o problema, aquilo ali é só o começo. Fala, Irair. Seguindo essa linha do Manuel, com o que eu concordo plenamente, todos nós, seres humanos, a gente tem a mania de falar: poxa, mas por que eu? Por que acontece isso comigo? Por que eu? A partir do momento que você busca para aquele efeito, aquele sofrimento seu, que você busca uma origem, que o Manuel chamou de origem, eu também posso chamar de causa. Quando você encontra a causa, você já tem meio caminho andado. A neurose não tem cura, mas ela tem administração. Você administra a sua neurose quando você sabe a causa dela. Então, se nessa TVP você chega a um ponto em que lá um acontecimento é a causa do seu sofrer agora, você já tem meio caminho andado, você vai administrá-lo, pode não resolvê-lo, mas está sob controle. E olha que interessante que ele coloca aqui, ó. A TVP nem sempre é feita por espíritas. Você viu que ele fala isso aqui no começo? São Sim, pessoas que sim. acreditam na reencarnação. Mas alguém já ouviu falar num cara chamado Brian Vass? Já? Escritor bacana, ele escreveu A Divina Sabedoria dos Mestres, tem uns livros assim. Esse cara americano, ele era um cara que não acreditava em reencarnação, ele era um cara cético. Aí aconteceu um caso com ele e ele assistiu alguém fazendo uma TVP. E hoje esse cara escreve N livros falando sobre isso. Ele se tornou um grande espiritualista. Então, quando eu faço uma TVP, ou eu vou dizer assim, isso é coisa da tua cabeça, você ficou louco, e você está viajando na maionese.
ou eu vou entender que aquilo ali realmente é coisa de outras vidas, né? Não tem outra forma de entender. Quando você pega, por exemplo, Ian Stevenson, eu não sei se na aula passada que vocês falaram sobre reencarnação, foi citado alguma coisa nesse sentido ou não? Do Ian Stevenson. É alguém que faz. Ele fez uma série de estudos, também não é espírita, e quando eu falo que não é espírita, isso é bom, porque não é alguém defendendo a causa, entendeu? É alguém de fora que vem pensar e colocar de alguma maneira. Então, o Ian Stevenson, você fala, por exemplo, chega o Divanei e fala para ele assim: o meu filho de 5 anos se lembra de uma vida passada onde ele era tal coisa. Aí eles foram tentar rastrear isso e conseguiram ir atrás e descobrir. Vamos investigar, então, isso que ele está falando. Então, foi atrás e conseguiu realmente, em alguns casos, descobrir aonde estava essa pessoa. E tem um caso de uma menina que foi lá na Índia, que ela fala que tinha morrido. Eu acho que eu comentei, que é tanta aula que a gente acaba falando, que de repente repete o que já falou, mas só para. Então, ele fala assim: ela morreu na Índia, e aí ela diz que ela morava num outro lugar, que tinha uma região de tal forma, um relevo, e que ela tinha morrido afogada num rio. E aí, pela descrição que ela dá, eles, através do Google Maps, para ver que isso não é algo tão antigo, eles conseguem descobrir mais ou menos um lugar, e vão nesse lugar, pesquisam, e acham uma história parecida com essa. E levam a menina. E quando eles levam a menina, eles não falam para ninguém. Eles não falam para ela e não falam para a família. E aí chegam, né? Minto, a família sim, mas para a menina não. Aí chega no lugar e ela vem dizendo, ela fala assim: olha, aqui, naquela casa que eu moro, eu caí dessa ponte aqui, ó. Foi dessa ponte que eu caí nesse rio. E quando ela entra na casa, tem umas 20 pessoas. Ela vai e aponta: esse é o meu pai e esse é a minha mãe, e eu era a fulana. Então, como que você vai dizer que isso não tem, né, não tem lastro, não tem nada? Ela tirou da cabeça isso? Né? Se você pega, por exemplo, Hernani Guimarães Andrade, ele tem 20 casos sugestivos de reencarnação. Né? Reencarnação no Brasil. O Ian Stevenson não, é fora. E tem outros também que vão dizer. Então, quando você pega a TVP, de uma certa maneira, ela está corroborando com esse princípio da reencarnação. É interessante. Né? E aí, a partir da TVP, eu consigo resolver uma porção de problemas. Porque quando a gente falou no recalque, é interessante. Agora, você já imaginou quantas fobias que nós temos que não tem explicação? Eu tenho um irmão, por exemplo. Meu irmão, ele não dá aula de filosofia aqui, eu acho que vocês não conhecem ele, mas ele participa com a gente do programa lá do Fé e Razão, o Pedro. Não conta para ele, pelo amor de Deus. O Pedro, ele tem um medo, assim absurdo com relação a sapo. Né? Se você quiser perder a amizade com ele, você bota um sapo perto dele. Né? Ele fica... Né? E da onde que existe explicação para isso? Não existe. Porque o que um sapo pode fazer para você? Se você pegar a luz da razão, não existe nada que ele possa fazer. Então, aonde que eu poderia encontrar alguma explicação? Ou alguma coisa na infância, ou em outras vidas. Mas existe uma série de fobias, né? Um tem medo de altura, um medo exagerado. Eu não estou falando daquele medo de você chegar no apartamento, num prédio, lá em cima. Claro que todo mundo tem medo. Eu estou falando daquele exagero de altura, outro de fogo, né? Então, quantas fobias? E a gente começa a pensar e lembrar das nossas fobias, né? Que ele é do sapo, mas de repente a gente tem eu de cachorro. Cachorro grande para mim, pelo amor de Deus, né? Então, a gente vai lembrando aí das coisas, né, que afetam a gente aí. Fala, Irair. Eu gostaria de lembrar que essas fobias estão ligadas mais ao vapto, né? Visão, audição, paladar, tato ou olfato. E menos no perispírito. Você falou do sapo, do teu irmão. Eu falo da minha claustrofobia, que minha mãe disse que quando eu nasci com o cordão umbilical enrolado no pescoço, então aquela sensação de perder a respiração, fisiologicamente falando, por isso que eu digo que aí não tem nada a ver com vida passada. Na fronteira da concepção. E eu cito esse exemplo de que eu nasci roxo, porque eu devo ter bebido inconscientemente líquido amniótico da minha mãe. Então, aquilo eu cresci com a fobia de medo de água,
eu tenho claustrofobia. Então, eu acho que essa questão da fobia não é de vida passada, é da vida a partir do útero da mãe. Eu penso assim, a questão de fobias. Tá. Mas o espírito não é um só? O espírito ele não tem uma continuidade? Sim, mas aí entra a questão de que você não lembra, não deve, não é favorável você lembrar neste mundo. Mas quando você desencarna, aí sim você faz uma avaliação das suas vidas pregressas, Tá. você inclusive programar a tua eventual reencarnação, porque aí você faz uma autocrítica sobre aquilo que você viveu. Aí você pode saber que você foi um gladiador lá atrás, que você matou não sei quem, que vem. Isso na forma espiritual, a meu ver. A hora que Tá. você entra na concepção, na vida fisiológica, você apaga a tua memória. O Vanderlei fala aí, RAM, HD, eu não sei essa linguagem, mas você Hum, apaga a fronteira do seu encarne, vamos dizer, do reencarne, né? Você tá. apaga o que tem para trás, mas quando você desencarna, aí abre todas as TVPs para você, automaticamente, para você fazer uma autocrítica e fazer a programação como você quer vir para a nova etapa reencarnatória. Mas, Iraíra, acho que seguindo a mesma linguagem aí, né? Nesse processo reencarnatório, né, a gente também vê aí nos documentos, aí nos relatos, que não, ele não inicia e finaliza na concepção. Ele inicia na concepção e vai acontecendo até uns 7 anos de idade, né? Então, ao longo desse tempo, o espírito, ele ainda, enquanto espírito, ele tem muito mais da vida anterior do que da vida Sim, nova que ele está sim, existe encarando. essa Então, carência. Concordo por com isso que você. esses casos aí de espontaneidade, né, ocorrem muito com crianças muito jovens, né? Porque elas ainda têm a influência muito grande da vida anterior. E eu Perfeito. imagino aí agora só, né, me ocorreu aqui que talvez, né, nesse esquecimento, na verdade, talvez esteja zipando a informação passada, né? E É. colocando naquele HD remoto lá, intrínseco lá, né, do inconsciente, tudo aquilo lá que você vai esquecendo, mas vai guardando para ter um backup ali, né? Vai que dá uma zica e o perispírito dá uma falhada ali depois, né? Então ele Mas tem uma. guarda alguma coisa ali, porque se Isso, não guardasse também, teríamos que admitir que os terapeutas de vida pregressa seriam médiums, né, de alguma forma, né? É, e não sei se é esse o caso, porque o negócio é mais científico aqui, mais metodológico aí do que, apesar que a mediunidade também ela é desenvolvida, né? Então, não sei. Mas acho que tem essa ligação com o corpo material, também alguma coisa de lá vem, mas fica inacessível, né? Normalmente. Mas para as crianças pequenas, eu também conheço alguns outros relatos de que é muito mais natural, né? Que tocam, que lembram, que falam outras línguas. E depois, quando chega aos 7 anos de idade, alguma coisa assim, aí já é uma criança igual qualquer outra, né? E eu muito só quero daquilo se discordar de perde. você, eu quero discordar só num aspecto. Na minha opinião, elas não lembram. Elas agem como se tivessem, mas elas não lembram. É automática a atitude delas, influenciadas por vidas pregressas até os 7 anos, mas elas não lembram, na Se a minha gente opinião. considerar que o espírito, ele mesmo com vidas passadas, ainda é o mesmo espírito, e você é a soma de todas as existências, Sim, é sim. uma lembrança com um corpo material incompleto ou incapaz ainda, que te atrapalha um pouco na comunicação, e sim, talvez menos consciente nessa existência, mas plenamente consciente, talvez espiritualmente falando, né? Deixa eu Mas, voltar aqui naquela questão que eu tinha colocado. Ó. Tudo aquilo que eu construí como espírito, aquilo que eu construo, todo esse meu legado, ele fica de uma certa forma. Então, por exemplo, quando chega alguém aqui e encarnado, ele não traz uma certa sabedoria, muitas vezes. Eu tenho uma sabedoria que eu trouxe de outras vidas, não tem? Tem, tem. Né? Então, isso é uma conquista do espírito. Então, eu acho que foi um de vocês que falou assim: aquilo que acontece na outra vida, eu não lembro. Daí eu até perguntei, mas isso influencia de uma certa forma a tua vida? Aí fala, influencia.
Lembra que no começo a gente teve um Isso. papo desse tipo aí? Então, assim, ó, lá numa outra vida, o que que aconteceu? Eu morri num incêndio, tá? Por exemplo. Então, aquilo me causou um horror muito grande. Então, é claro que conscientemente eu não vou lembrar que nessa vida, quando eu venho, eu não vou me lembrar que eu sofri um incêndio e morri. Mas Exato. aquele pânico, aquele horror, aquilo que tirou a minha vida, aquilo fica marcado. E todas as vezes que eu me deparo com uma situação parecida, o meu perispírito, então, até como um mecanismo de defesa, ele vai fazer com que eu me afaste daquilo. Então, eu tenho um medo acima, né? Então, isso, se a gente for ver os casos de TVP, eles sempre vão por esse caminho. Então, eu não me lembro de forma consciente, mas ficou uma marca no espírito com relação àquilo. Entendeu? E aí, quando eu faço uma TVP, o que vai falar? Olha, eu tenho uma fobia aqui muito grande, eu tenho um medo muito grande com relação a fogo. Aí vai voltando. Vamos conversando, vai voltando, vai ver se aquilo é nessa. Aí o que acontece? Eu volto para uma outra existência. Isso que a TVP faz, né? Terapia de vidas passadas. E quando chegar lá, eu identifico que aquele medo que eu tinha ou tenho é porque naquela ocasião, opa, é porque você morreu vítima de um incêndio. Tá? E agora eu começo esse trabalho do contrário. Então, muitas das coisas que você vivencia segundo esse pensamento, muitas das coisas que eu passo aqui, a minha forma de agir tem muito a ver com aquela construção do meu perispírito. Você entendeu? Porque não é algo que eu fui construindo ao longo da vida, ao longo do tempo, ao longo. Então, eu trago toda essa bagagem, mesmo sem lembrar disso conscientemente. Ficou claro isso ou não? Você, aí. Não, não ficou, mas eu não vou polemizar agora. Eu acho que eu não concordo. Eu acho que aí seria o caso de questionar a TVP. Eu acho que TVP é uma morte parcial, então, que faz a pessoa desencarnar em vida e voltar a uma vida pregressa, que é uma faculdade que ela tem quando ela desencarna, de voltar às vidas pregressas, lembrar como é que ela, estando nessa encarnação, alguém vai ousar fazer hipnotizar para ela voltar. Para mim é uma, como é que chama? É uma charlatanice. Hum, Essa questão de terapia, TVP, para mim é impossível, não é uma faculdade divina, não é um atributo divino, diferentemente de um desencarne, que aí ela está num plano espiritual, aí ela lembra mesmo que ela morreu afogada, aí ela pode até reprogramar, ela vem como, eu quero ser um bombeiro, na minha reencarnação eu quero ser um bombeiro, então, ela pode lembrar depois, quando ela está desencarnada. Aí ela lembra até 200 anos atrás. É uma condição divina que dá a ela o fator. Aí, quando ela vem, ela fala: poxa, eu gostaria de defender, de combater incêndios num plano físico. Vocês me permitem, espíritos de luz? Vai sim. Então, você vai querer ser uma bombeira ou um bombeiro? Vai. Aí ela vem e faz a programação dela, né? Uma missão. Não é nem expiação, no caso, é uma missão. Agora, um hum. profissional vai hipnotizar e fazer com que induzir e voltar para falar: opa, ai, tô me queimando, tô me queimando, tô me queimando. Aí, a hora que ela volta da hipnose, puxa lá, vida, eu fui queimado lá, ai, acho que isso daí vai me salvar dessa fobia, que aí entra a parte fisiológica de medo de incêndio. É complicado, mas não quero polemizar, não, mas eu não concordo. Tá. Por enquanto. Não quer dizer que eu não venha concordar, tá? E Sim. falar nisso, o seu som melhorou 230%, viu, É que Divanir? eu Eu troquei a estava me achando câmera. surdo. Eu estava me Não, achando não. surdo, que o Divanir disse que estava ótimo. Eu não entendia, e agora está cristalino o seu som. Ah, é que eu Surdo. troquei a fonte, eu troquei a câmera aqui. Agora, Aí, agora, agora Divanir, melhorou. tá vendo? É. Então, vamos lá, fala, Vanderlei. Então, dentro disso que o Iraí está falando, o André Luiz, num livro aí chamado Entre a Terra e o Céu, o plano espiritual,
muitas vezes, para resolver determinadas situações, onde está envolvido um encarnado, durante o sono, eles levam o espírito desse encarnado e fazem nele uma regressão de memória para resolver uma situação. Uhum. Então, Aí quer dizer, sim. o próprio plano espiritual faz esse trabalho, né, de terapia, de regressão, para resolver uma situação com um encarnado durante o sono. Exatamente. Uhum. Então, se é possível isso, é possível também de encarnado para encarnado. Porque só um espírito poderia fazer, porque um outro, porque os dois são espíritos, um encarnado e outro desencarnado. Se eu posso dessa forma, por que eu não poderia da outra? Exatamente. Pegar o pessoal que está aí em cima do muro aí, Divanir, Manuel, o que vocês acham? Raimundo. Eu imagino que é algo desse tipo mesmo. Provavelmente eu conheço nada de hipnose. Eu acho que e a hipnose ela perdeu muito ao longo dos tempos, porque teve esse caráter circense, Sim, né? Isso. Então a isso. gente vai em festa de aniversário, hipnotiza o cara, aí o cara é corintiano e começa a torcer Palmeiras, e fica aquela baboseira, né? Então, Esse assim. cara tem que ser bom, hein? Esse cara tem que ser bom. Mas pior que eu já vi, assim, aí você não sabe o quanto que combinaram, né? Entendeu? É. Então, aí que fica nisso. Você fala, pô, impossível um negócio desse, né? O cara não vai mudar de gosto e tal. Então você fala, é tudo charlatanismo mesmo, né? O pessoal Isso. combinou, é tudo, né? Mequetrefe. Mas eu acho que por causa disso, e como também quase aconteceu com as mesas rodantes e tudo, né? Na época que os espíritos se manifestavam dessa forma, um monte de gente começou a criar um monte de equipamento escondido para simular e para atrair curioso, né? Hum. Então, é isso, né? A gente encarnado aqui, a gente sabe o quanto que o homem ele é criativo e quanto ele se aproveita da fé alheia, né? Então, acho que a hipnose, conhecendo quase nada dela, né? Eu imagino que a nossa pouca credibilidade em relação a ela é porque tem muito disso. Mas para ela dar certo com tudo que foi falado aqui, né? Provavelmente é isso. O processo deve levar a pessoa a um sono, né? A uma indução de uma situação em que ela possa se desdobrar e livrando-se do corpo físico, da matéria, ela tem um caminho mais direto, né, com a sua memória espiritual, que, que não garante também, né, porque dependendo da evolução do espírito ou das dificuldades e tal, nem desencarnada a pessoa consegue lembrar de vidas passadas, né, porque ela tem muito problema ali e a espiritualidade não permite também. Mas eu acho que é isso, é o caminho, né? Que se aquela pessoa chegou lá e se ela tem essa possibilidade, talvez seja acessível, né? Eu acho que você tocou no ponto nevrálgico do negócio. É a palavra hipnose que eu acho que talvez esteja machucando o ouvido do Iraí, né? Quando a gente fala em hipnose, lembra muito, né? Eu não tinha me atentado a isso, mas lembra muito charlatanismo, né? Aquele cara com aquele reloginho, assim, né? E não é disso que está falando. Está falando de desdobramento, né? Quando fala em TVP, pelo que eu já li a respeito, né? Eu nunca vi isso pessoalmente, mas pelo que eu já li, através desse Brian Vaz e de outros psicólogos, é gente extremamente Aí sim. séria que vai te levar a um processo de desdobramento para que você possa. Então, ele só vai te colocar ali tranquilo e você que vai buscar esse processo, entendeu? Mas Até não é porque o nada sono, assim. até porque, né, Carlos, o sono é uma morte parcial. Isso, E isso. está confirmando como um desencarne provisório. E a pessoa Uhum. vai em desdobramento, como lembrou o Vanderlei, contatar o mundo espiritual. Mas é Isso, é isso. diferente de hipnose, pô. É que esse processo, isso é uma forma de hipnose, é que a gente vai acabar misturando o negócio, e eu não tiro a sua razão, não. É que quando fala em hipnose, a gente vai lembrar daquele espetáculo lá, como disse o Divanir, aquele espetáculo meio circense, né? E que, na verdade, não é aquilo, é um processo de regressão para que você possa acessar. Pode falar, Vanderlei. Então, é o que está fazendo
a técnica de apometria. A apometria é uma técnica que faz com que o encarnado se desdobre e o espírito dele seja levado ao plano espiritual para fazer um tratamento, para resolver algum problema com ele. Isso é feito já dentro das casas espíritas. Uhum, uhum. É a pergunta do Raimundo aqui, né? Que ele está dizendo, é a terapia no caso da apometria? É isso aí. Né? Então você se desdobra e vai lá no plano espiritual e resolve, busca o cara lá onde ele estiver. Então é nesse sentido, né? Então, nesse caso aí, é claro que se a gente tem essa condição, dessa forma dá para fazer. Mas é claro que é algo que tem que ser feito com muita reserva, né? Com muita reserva. Então, eu queria só uma colocação. Por que então a doutrina espírita não recomenda a terapia de vidas passadas? Se ela não fosse uma coisa que pode ajudar ou não uma pessoa, a doutrina espírita não teria motivo nenhum de falar sobre esse assunto de terapia de vida passada, proibindo não, não recomendando que seja feito. Então, o Raimundo, eu sei que você vai ter que sair, mas só para a gente fechar isso. Na verdade, não, pelo que eu sei da doutrina espírita, ela não recomenda que se faça isso por curiosidade, tá? Mas que se faça se houver realmente uma necessidade, tá? Porque senão começa a virar aquela bagunça, né? Eu quero saber quem eu fui na outra vida, para que eu ache que eu era o rei da Inglaterra, que eu era o príncipe não sei da onde, né? Então, nesse sentido, realmente não é bom, né? Para que eu vou querer saber o que eu fiz na outra vida? E geralmente não é coisa boa, né? Se a gente for voltar aí às encarnações passadas, a gente vai se decepcionar, porque a nossa melhor versão é essa, né? Então, ela não recomenda, pelo que eu saiba, tá, Raimundo? Pode ser que de repente você tenha uma informação que eu não tenha. Não, pelo Mas que eu ela saiba não. também é isso. É isso, né? Pelo que eu Ela não saiba também recomenda é isso. por Não, curiosidade. Agora, se realmente há esse, necessidade, aí sim, não tem problema. Carlos, e esse seu Oi. raciocínio vale para as cartas consoladoras. Tem gente que vai atrás de cartas consoladoras só por questão de curiosidade. Então, Sim. já é um exemplo, certo? Então, se a pessoa for buscar lá uma mensagem de paz pela perda de um ente querido, se ela for por curiosidade para saber, eu quero saber se funciona mesmo, eu quero saber se vão falar que ele gostava de tal coisa, se for por mera curiosidade, não serve, não tem efeito, não é verdade? Assim vale para as Exato. terapias. Exatamente. Essa carta consoladora, para que ela serve? Para aquela pessoa que realmente, né, tá. Isso, precisando, e não Agora, só curiosidade. para saber, né, não tem nada a ver, mas eu concordo com você, Raimundo, é isso aí. Curiosidade, não. Se realmente tiver um motivo, aí sim, aí isso aí deve ser, vai ser buscado. 13,5, quem lê para a gente aqui? Abelardo, quando o Vanderlei falou aqui em apometria, acho que já respondeu a pergunta que você tinha colocado aí no chat, tá bom? Qualquer coisa, continua colocando aqui. Quem que pode ler para a gente aqui agora? Posso ler? Beleza. Pode ler, Vanderlei, vai você, parceiro. Tá. 13,5. Ensaios de recordação de fatos da vida presente. Vamos fazer um retrospecto histórico dessa nossa encarnação, caminhando desde nossa infância, buscando os primeiros fatos que conseguimos lembrar, passando posteriormente à pré-adolescência, adolescência, juventude, idade pré-adulta, adulta e madura. Analisemos quais os fatos e pessoas que conseguimos lembrar, como locais, rostos e situações. Pessoas que passaram pela nossa vida e não mais as vimos. Pessoas que passaram pelas nossas vidas e não mais as vimos. Locais que conseguimos lembrar, situações vividas. O que lembramos? Muita ou pouca coisa. É fácil lembrarmos de todas as passagens de detalhes. Lembramos as fisionomias daqueles que passaram em nossas vidas.
Façamos um esforço mental maior, vamos tentar descrever. E aí, conseguimos lembrar de todo mundo que passou pela nossa vida? Sim. Todo mundo, não. Nem quem Não. passou hoje. Tem muitos que passaram hoje e a gente não lembra mais, né? É Você interessante imagina. que tem pessoas que conseguem chegar até uma fase de infância, né, numa idade bem pequena. Eu já não consigo. Eu consigo mais ou menos dos meus 4, 5, 6 anos para cá. Mas de Eu, fatos isolados, né? E às vezes tem recordações que eu tenho de muita criança, mas que quando eu lembro da imagem, eu vou lá na casa da minha mãe e acho um álbum de fotografia com a mesma Ah, tá. imagem. Então, assim, a imagem mental que eu tenho é a da foto que eu vi há muitos anos. E a história, provavelmente, é a história que eles me contaram também. Então, acho que eu não sei se a memória é minha, de fato, ou é aquela memória construída com a experiência deles me contando. Tá. Pode falar, Ere. eu consigo fazer esse retrospecto porque eu tenho um recurso, eu associo lembrança com espaço. Como meu pai era ferroviário, a gente mudava muito de cidade. Então, a minha vida, infância, depois juventude, etc., foi fracionada e o mote para eu lembrar é o local onde eu morei. Então, eu digo, penso, pô, nasci em Rubiácea. Então, saí de Rubiácea em 1962. Para onde eu fui? Planalto, perto de Andradina. E ali, com a identificação dos locais amarrados a determinados anos, eu lembro perfeitamente. E é lógico que aí eu entro nos fatos. Mas o que me marcou? Puta, naquele tempo não tínhamos nem dinheiro para comprar mistura. Nós fomos despejados na esquina da rua de Andradina, porque meu pai estava aposentado, não conseguia pagar. Mas em Murutinga, minha mãe ia catar café para ajudar. Então, existe uma associação do espaço com a idade, com o tempo e as agruras passadas, mas também com momentos alegres. Como você falou, balada no ABA em Andradina, futebol no AI, Associação Araçatubense, tudo amarrado com o local. Eu lembro perfeitamente. É que aí a gente faz um link, né? Então, quando eu lembro de É, uma certa situação, eu lembro mais ou menos de onde eu morava, e aí eu sei mais ou menos em que época eu estava, né? Aí eu calculo, eu morei nesse lugar aí de tal ano exatamente. até tal ano, então foi por volta. A gente vai fazendo uma analogia, né? Mas Isso. quando ele fala aqui, eu consigo lembrar de todo mundo que eu vi nesses lugares, né? Eu consegui. Não, o que a gente lembra? A gente lembra daquilo que foi muito bom ou daquilo que foi muito ruim, né? Aquilo que Perfeito. marcou. Como eu acho que o Divanir falou, eu também tenho recordações lá de acho que eu tive até 1 ano, 6 meses, mas algo que marcou, né? Então, fragmentos, não é isso? Tem alguns fragmentos, né? Eu tenho umas que não é da fotografia, que não tem a fotografia, mas é um fragmento de memória. Você não vai lembrar de muitas coisas. Então, você pode lembrar de um fragmento lá com, de repente, 1 ano, meses é difícil, né? Mas 1 ano, 2 aninhos, e vai aumentando isso aí depois de um certo ponto, né? Por exemplo, tenta lembrar do prezinho, ou no primeiro ano da escola. Na nossa época não é todo mundo que fazia prezinho, não, mas primeiro ano. A gente vai lembrar de alguns fragmentos, não é isso? Isso. E o Mas cérebro completa a história, né? Assim, eu estava isso, vendo uma vez uma pessoa mostrando pessoas que viveram a mesma situação tempos depois, tal, elas têm uma memória nítida, cada uma a sua, e quando elas vão contar, tem detalhes que são totalmente diferentes, porque o cérebro completou diferente, né? E ele vai isso. mudando a memória. Sem falar que ele muda também, ele muda o rosto das pessoas. Então, aquela pessoa que você achava que ela era muito bonita, depois que você olha uma foto, você fala, nossa, mas ela não era tão bonita assim, É. né? Ou uma Um cidade, por local que era exemplo. muito grande, que era muito, né, Isso, especial. aí não era bem assim, né? Então a gente complementa uma porção de coisas, né? Bem interessante isso. Aliás, a gente faz isso toda hora, tá? Eu estou enjoado, por exemplo, de um dia eu recebi esses grupos de WhatsApp, Hum, eu fiz um comentáriozinho lá de um grupo desse de filosofia há muito tempo já, numa outra turma. E a moça respondeu, e quando ela respondeu, eu achei que ela estava discordando de mim, assim,
de maneira até frontal, né? Então eu falei, tranquilo, depois a gente vê. Mas, não que tenha algum problema discordar, né? Mas assim, eu achei que ela foi até meio deselegante pela forma como ela discordou. Passou 2 dias, eu fui olhar de novo o mesmo texto, e ela estava concordando e corroborando com tudo aquilo que eu dizia. Eu falei, rapaz, parecia que era outro texto, e não era. Entendeu? Então, assim, depende muito do seu estado emocional. Então, quando eu vou me lembrar de algo que aconteceu há 20, 30, 40 anos, depende muito do meu estado emocional, né? Do como eu vi a situação e do que eu construí depois da mente. É a Né? queda do avião agora há 2 dias, né? As pessoas que testemunharam, a gente viu relatos, né? Que vieram aí pela mídia, pelos vídeos de WhatsApp também, e descrições, claro, no geral, o barulho, não sei o quê, mas o jeito de cada um contar o barulho era muito diferente, né? Então, assim, tem com a experiência da pessoa e o quanto ela tinha de medo ali do avião caindo. E é muito recente, né? Pois é. E, ô, Eu Carlos, eu tenho uma recordação de quando eu tinha 2 anos de idade, eu na casa do meu avô, e a minha tia era solteira, estava com um namorado, um noivo já, né? Já, pouco tempo depois deles casarem. E eu me lembro, era um sobrado antigo ali do centro da cidade. Meu avô tinha serralheria embaixo e morava em cima. E ele estava indo embora e eu lá de cima chamando por ele, pelo tio. Então, e isso eu lembro até hoje. E o casamento deles, meses depois, eu não lembro, porque eu tive tive aconteceu uma coisa comigo já na festa. E aí meu avô já tinha mudado de endereço, já estava morando numa outra casa, que eu estava, o pessoal saiu da igreja, foi para lá, para a festa, e eu brincando com outras crianças, em cima de um banco, eu caí, bati a cabeça e abri o supercílio. Meu pai me pegou correndo antes que a minha tia chegasse e foi comigo para o hospital. E por conta disso eu não lembro de nada do casamento dela. Eu olha, tive esse trauma desse acidente que me fez esquecer. Beleza. Pode falar, Elair. então, Manuel, obrigado. Eu ia colocar aqui uma dúvida para o Divanir e o teu relato aí, cara, enriqueceu o que eu vou colocar. Não sei, não, lógico que não vai esgotar hoje, longe disso, até porque por causa do adiantado da hora. Mas olha só, o Divanir tinha lembrado aí que a criança até os 6 anos, não é isso por aí, ela traz, né, uma lembrança da vida passada, então ela ainda pertence, ou ela ainda age, vamos dizer assim, entre aspas, com a característica do espírito anterior, da vida anterior, vamos dizer. Gozado. E eu, nessa recordação, estou amarrando agora a minha experiência com a do Manuel. Nesse recordar meu, eu não consigo lembrar nada antes dos 6 anos. Por isso que eu estranhei o Manuel dar um relato de que ele lembrou um fato com 2 anos. E eu ia falar para o Devanir, será que esse fato de nós, ou não sei se eu posso generalizar, não lembrarmos nossa infância antes dos 6 anos, seria porque esta fase pertence à lembrança da vida passada e não à minha atual, que eu passo ter autonomia e acesso à minha vida atual a partir dos 7, ou a partir dos 6, vamos falar assim didaticamente. Por isso que eu só recordo daí para cá. Então, quando o Manuel começou a falar, mas eu tinha 2 anos, falei, peraí, o Manuel está sendo uma exceção na minha tese. Mas em seguida vocês viram que ele contou que houve um fato que anulou aquela lembrança dele, que ele teve um acidente que fez com que ele transformasse em recalque, lembrando a tese do Carlos aí, como se não fosse para lembrar, porque não pertence a ele aquela fobia, aquela coisa dessa fase da idade. Não sei se eu fui claro em colocar aqui a minha ansiedade desse tempo. Tá, a questão aí, Iraí, pelo que um pouco que eu já li sobre isso aí, a gente não vai lembrar de muitas coisas pela própria. Vamos pegar no lado físico, tá?
existe toda essa questão que você falou, porque o nosso reencarne, ele termina aos 7 anos. Então, até os 7 anos, a gente está um pouco lá, um pouco cá. Então, essa é a questão espiritual. Pelo Sim. lado da ciência, eles vão dizer que talvez esses órgãos não estejam ainda completamente formados, tá? A questão da memória e tudo mais. Então, Sim. como ainda não está completamente formado, a gente não consegue também armazenar tudo isso, tá? E também por ser uma fase que talvez não... o próprio tempo, né? Ele vai apagando muita coisa nesse sentido. Mas a experiência minha, e eu acho a minha, do Manuel, acho que a do Divanir, existem, por exemplo, do primeiro ano de vida, praticamente nada, talvez um lampejo, alguma coisa. E a partir daí, ela começa, desde que a gente deu uma cutucada, aquelas conversas de tia, você lembra quando você era pequeno, e aí, de repente, se for cutucando, eu acho que à medida que vai crescendo, de repente, de 4, 5 anos, a gente já começa a ter né, mais flashes, não é isso? Né? E a partir de uma certa hora, isso vai embora. Mas quando eu pego, por exemplo, coisas de... Eu vou dar um exemplo. Vocês sabem que eu mexo com vídeo. Há pouco tempo aí, meu irmão, a gente tinha filmado o aniversário do filho dele de 10 anos atrás, e nunca editou aquilo. Daí, esse tempo atrás, ele falou, pô, edita isso aqui para mim. Eu peguei o aniversário do meu sobrinho de 10 anos atrás. Rapaz, é como se eu nunca tivesse ido naquele lugar. Eu editei o vídeo inteiro, eu me vi no vídeo. Eu vi minhas filhas, eu vi tudo. Se você me perguntasse dessa festa, eu diria para você que jamais eu fui. Eu só acreditei que eu fui porque eu me vi o tempo todo lá. Entendeu? Então, coisas, se você for lembrar também coisas de 10, 15, 20 anos atrás, muita coisa acabou. Né? Não sei se vocês concordam, né? Então, assim, agora aquilo que marcou, você lembra? Não marcou? Eu acho que essa questão, só falando para o Irair, é o que eu imagino. Acho que há essa concorrência, porém, enquanto você está acordado aqui, encarnado, mesmo a criança, ela está vivendo e está acumulando experiência dessa vida, né? Mesmo que tenha ainda a influência da vida anterior e esteja no processo aí. Tem essa questão da formação do cérebro, né? Fisiológica, que ele está ainda fazendo as suas ligações. E eu acho que a memória, ela é muito estimulada pelos contrastes. Quando você Uhum. é muito criança, tudo é novidade. Tudo é novidade. Então, a novidade nesse momento é o normal, né? Tudo é novidade, então nada se destaca. Talvez por isso grave menos. Quando você começa a já ter rotina, a você perceber que o sol se põe e nasce de novo, né? E que você vai e come, e almoça, e dorme, descansa, vai para a escola e volta. Quando você começa a ter rotina, aquilo que foge à rotina é o que acaba marcando mais. E aí você começa a ter momentos mais marcantes, né? A não ser que tenha batida de cabeça, né? Um negócio mais traumático assim, né? Então, eu imagino que deve ser por isso que a nossa memória é tão ruim na infância, porque é tanta coisa que se a gente guardasse tudo, a gente ia ter que lembrar todos os minutos, Nossa, né? Porque não, tudo é maravilhoso, tudo é, né? então a cabeça desse tamanho, né? O cérebro vai É, ficar. eu acho que é isso, por causa dos contrastes. Vamos lá. Quem continua para a gente? 13, 13:6. 13:6, isso aí. Simulação de uma vida pretérita e relação com a atual. Vamos fazer outra simulação. Imaginemos que tenhamos vivido no século XVIII, numa aldeia do interior da Turquia. Somos camponeses e temos uma família numerosa. Feições típicas da região. Nascemos, tivemos uma infância, crescemos, enfim, uma vida simples. Casamos, constituímos família, trabalhamos no campo, criamos gado. Seguidamente, vamos à cidade para comercializar nossos produtos da terra, bem como os animais. Agora, no século XX, nascemos no interior de São Paulo, em cidade pequena, e com pouca idade nos mudamos para a cidade grande. Vamos fazer uma tentativa de relembrar as nossas feições da vida anterior, o local onde vivemos e aqueles que conosco conviveram.
Tentemos relacionar com as pessoas de nossa convivência da vida atual. Pode começar aí. Pode começar a fazer esses relacionamentos aí, né? Esquece, né? Não tem jeito. Pelo menos dentro de tudo aquilo que a gente falou até agora, conscientemente eu não vou conseguir. E também não teria sentido. Exatamente. E também não teria sentido. Porque se eu começo a tentar relacionar essa pessoa que está aqui próxima a mim hoje, daquelas que viveram em outras experiências, talvez a gente tivesse sérios problemas, aí tivesse que fazer muita DR. E já basta as DRs dessa existência, né? Imagina a gente ter que resolver coisas de outras vidas aí. Então, E isso perderia a naturalmente. graça, né? E perderia a graça da saga desta vida. Se eu fui de Rubiácea para São José dos Campos, por exemplo, se eu for comparar com lá no tempo da Turquia, para associar uma analogia, perde a graça da minha saga fisiologicamente lembrada nesta vida presente, que é o que vale. Ah. E eu ia ficar pensando lá atrás. Se a gente depois. É que aqui eu acho que não tem ninguém com mais de 40 anos, mas quando a gente vai aproximando dessa idade, a gente às vezes fica pensando muito no passado, né? Então, você imagina, se você começa a lembrar das outras vidas, você não ia viver mais, você só ia ficar pensando lá atrás, né? Então, a ideia é ir para frente, né? Esse tipo de coisa não teria muito sentido. Vamos ver os lampejos de déjà vu, ou déjà vu em francês. Como a gente está acabando as Olimpíadas aí, a gente pode até escolher se quer falar em francês ou em português. Eu vou ler esse aqui. Por vezes, ao nos encontrarmos num determinado local, temos a impressão de já ter estado ali. Outras vezes, vemos pessoas que parecem ser familiares a nós, apesar de nunca as ter visto antes. Esse estado de alma é conhecido por déjà vu, ou simplesmente o já visto. Em sonhos, com certeza, já vimos lugares em que conscientemente nunca estivemos. Como essas imagens poderiam estar em nossa memória se nesta vida nunca passaram por nossos sentidos? Deduzimos que devem ter passado pelos nossos sentidos em outras existências, e o registro foi para o inconsciente. Esses registros nos acompanham através das diversas vidas corporais. Emílio Miranda, ele dá para a gente 3 possibilidades. Todo mundo já teve essa sensação do déjà vu? Todo mundo já teve isso? Sim. Tá? Emílio Miranda, ele dá 3 possibilidades. Vamos ver se a gente consegue se encontrar em alguma delas aí. Ou você já viveu isso em outras vidas, ou você sonhou com isso, ou você viajou no tempo. Emílio Miranda, ele tem um livro chamado A Memória e o Tempo. Ele fala que a gente pode ser que em espírito consiga sair do espaço-tempo e trafegar para o futuro ou para o passado. Então, aquilo que você viu, na verdade, você foi lá no futuro, veio e voltou. E aí aquilo aconteceu de novo. Onde que vocês acham que... Vocês acham que as 3 possibilidades estão boas? Ou vocês acham... O que vocês imaginam a respeito disso? Uma vez eu li, eu não lembro exatamente qual era a explicação, mas era alguma coisa assim. Explicava-se o déjà vu por um lapso, por um desbalanceamento químico do organismo, em que você viu o negócio e de repente aconteceu algum problema de sinapse, alguma coisa ali, que ele apaga essa memória que você acabou de ter, ou armazena no lugar errado, sei lá, e aí daqui a pouco ela vem como se fosse uma recordação, mas na verdade você está vendo ali. Então ele seria um engano do organismo em relação Falha ao que na, ele está percebendo. a falha na Matrix. Uma falha na Matrix, É é. isso. Também já ouvi essa, então assim, né? Eu já vi essa aí Mas também. é, Geralmente, o pessoal que é mais para o lado mais materialista, materialista vai dar isso. essa É. explicação aí. Mas eu penso que é por aí. Tem muita coisa, no sonho principalmente, quando você relatou do sonho, quando falou, tem lugares que eu reconheço, né? A gente estava falando outro dia num outro grupo, tem lugares que eu, quando volta, né? Tem sonhos que às vezes são recorrentes, e eu já tive a sensação de estar num lugar extremamente natural para mim, né? Quando eu lembro do lugar, né? Um dia eu tinha que começar a anotar, porque depois você vai esquecendo também do sonho, mas
Tem lugares que quando eu estou lá, eu tenho certeza que se eu for para frente lá, eu vou encontrar um campo não sei do que, se eu for para o lado tem um bairro não sei da onde, e são locais que não tem nada a ver com os lugares que eu já vivi aqui, já morei. Eu já associo também com a física quântica, que nada é retilíneo, né? É um círculo, é uma roda girando e que a gente já foi lá de uma forma mental ou em desdobramento, foi lá e simplesmente você está confirmando racionalmente o que você já viu num futuro. Ou seja, não existe tempo passado e futuro. Existe o aqui e agora rodando, 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 que vai passar mais de uma vez pela sua percepção. Eu fico com essa hipótese. Por exemplo, quando inaugurou aqui em São José o Center Valley Shopping, acho que foi em 87, eu, quando passei em frente dele pela primeira vez, foi o dia que inaugurou. Então, quando eu passei pela primeira vez e vi aquele processo lá de inauguração, tudo, eu falei, eu já estive aqui, eu já vi isso. Você fala, mas como que você viu isso se o shopping acabou de ser construído? Então, não foi algo que eu vi numa vida passada, porque na minha vida passada eu não devia ter aquele shopping nem o outro. Então, tirou a primeira possibilidade. Quando você vai, por exemplo, numa cachoeira e vê aquela cachoeira e fala, eu já estive aqui, aí sim, aí você pode ter sido numa outra vida. Né? Então, tem coisas que dá para ter. Então, a gente vai tentando encaixar isso de acordo com aquilo. Né? Então, esse exemplo do shopping center aí, ou foi um sonho que eu tive, mas também não dava para sonhar porque não existia. Como é que eu ia sonhar com aquilo que não existia? Então, aí é lapso de tempo, aí sobrou duas. Ou o lapso de tempo, ou a falha da Matrix, como colocou o Divanir. Né? Que esse lapso de memória. Então, eu penso que vão ter várias, em cada ocasião, talvez seja um caso, né? Mas eu gosto muito dessa ideia, Irair, desse lapso de tempo aí, né? Que a gente, às vezes, será que o espírito ele está tão preso, né? A essa questão do espaço-tempo quanto a gente, né? Será que no desdobramento a gente não consegue realmente ir lá ou vir aqui, né? Senão, como é que eu explicaria as premonições, por exemplo? Tá? Mais alguém quer colocar alguma coisa sobre isso? O Elmo está perguntando o que dizer dos desdobramentos. Quando dormimos, nós desdobramos. É possível acessar esses pensamentos? Quando dormimos, Elmo, nós desdobramos e vemos uma porção de coisas. Só que essas coisas que eu vejo em desdobramento, elas não estão no meu cérebro físico. Quando eu me desdobro e vou lá para o mundo espiritual, eu não levo o meu cérebro. Então, isso fica na memória integral. Então, pode ser que isso me ocorra de forma involuntária. Voluntariamente, eu não consigo. Por isso que quando a gente vai naquele sono profundo, né, e aí tem os desdobramentos, o desdobramento é só no sono profundo. Né? Então, eu não consigo lembrar, porque isso não está no cérebro. Mas pode ser que isso, de uma certa forma, me influencie. Tá? Então, eu vou dizer para você, por exemplo, você foi lá no desdobramento e viu que alguém vai desencarnar. Alguém te conta que alguém vai desencarnar na tua família. Quando você volta, você não lembra disso, mas no teu inconsciente já começou toda uma preparação para você poder passar por aquele evento. Tá? Então, essas coisas talvez não nos ajudem conscientemente, mas inconscientemente acabam ajudando. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Vamos lá para o 13.8. Quem pode ler o 13.8 para a gente? Eu posso ler. Esquecimento de personagens e fatos. Vantagem ou desvantagem? Relacionar pessoas que hoje fazem parte de nosso relacionamento com aquelas que viveram conosco em outras existências é algo bom ou ruim? Seria uma informação supérflua? Iríamos gostar mais ou gostar menos de alguém por causa desse conhecimento? Em que isso iria influenciar a nossa caminhada evolutiva? Eu deixo para vocês responderem. Será que isso seria possível? Será que isso seria realmente bom?
Eu acho super ruim, vou usar uma frase do Padre Antônio Vieira. Quem ama vidros, cuidando que são diamantes, diamantes ama e não vidros. Então, se você associar alguém com quem você vive hoje, que você ama, e ficar relacionando com alguém de uma vida pregressa, você não está amando aquela pessoa autenticamente. Você está amando vidros, que é a pessoa nos seus defeitos, contando que ela seja um diamante associado ao associar com uma pessoa que você vai achar que foi melhor do que aquela com quem você vive. Então é ruim. Assim como é ruim lembrar de reencarnação nessa vida atual, não é verdade? Assim como é, ajudando aí a pergunta do Elmo, assim como eu acho que a gente realmente não deve lembrar dos sonhos no sentido de, né, querer decifrar que foi uma viagem, foi uma morte provisória parcial. Então, eu fico com a ideia de que não é bom associar com uma pessoa, comparar com a de agora. Isso é difícil até de imaginar algo de positivo nisso, né? Uhum, Exato. com certeza. Eu poderia falar assim, por exemplo, aquele filho querido foi alguém que numa outra vida eu tive ele muito próximo a mim e hoje ele está aqui do meu lado, que maravilha, né? Bacana, mas ele está aqui, independente de eu lembrar disso ou não, né? Eu penso que isso é muito porque nós ainda somos muito imperfeitos, certo? Porque isso que o Eraí falou, assim, é fácil você amar o diamante, né? É Mas fantástico isso. será que a gente vai ser capaz? Se a gente já fosse capaz de amar o vidro, né? Se a gente fosse capaz de perdoar de fato aquele que nos faz mal hoje, né? No dia a dia, aquele que nos afronta, aquele que. E eu tô falando se a gente fosse, se eu fosse, né? Não sou minimamente capaz, mas assim, se a gente se controlasse, se a gente soubesse de fato amar o próximo, independente das suas qualidades, ou mesmo com todos os defeitos percebidos. Aí sim, talvez ter contato com relatos passados e saber a origem daquela inimizade, daquela coisa difícil, pudesse ajudar a você compreender o porquê que há aquela relação tumultuada e agir positivamente. Mas enquanto eu não for capaz nem de me dar bem com os fatos que eu estou vivendo agora, né, e perdoar e relacionar bem, se eu trouxer mais coisa ainda do passado, aí tá lascado, aí Uhum, perdeu a encarnação mesmo. Exato. exatamente. Porque eu vou ficar lembrando daquilo que você me fez, né? E aí, de Uhum, repente, eu chego num lugar e falo, puxa, esse cara não me cai bem, mas é o que você falou. Então, através do amor, eu vou tentar mudar isso. Agora, se eu fico lembrando, imagina se eu lembro não da vai. outra vida, pelo amor de Deus. Eu acho que nem para o bem nem para o mal. Aquele que eu gosto nessa vida, se eu for, e muitas vezes aquela pessoa que eu amo nessa vida, talvez ela tenha sido uma pedra no sapato em outra vida. E a gente conseguiu vencer. Agora, se eu lembrar, pronto, é o que você falou, aí danou tudo, né? Porque agora, puxa vida, era um lobo em pele de cordeiro, né? Então, a gente não está pronto para isso ainda, né? Talvez quando Uhum, a gente tiver na erraticidade, como o Iraí falou, aí sim, aí a gente saindo, a hora que está fora um pouquinho, né, da brincadeira, né? Daí a gente talvez consiga. Vanderlei, você consegue ler a conclusão para a gente? Conclusão. Entendemos que a lembrança das vidas passadas traria confusões muito sérias à nova existência. No mundo de provas e expiações, onde o mal predomina, faria com que os indivíduos se empenhassem mais na busca dos seus algozes para fazer-lhes justiça. Bem conhecemos esse procedimento de formulação de juízos. Como a justiça humana não teria instrumentos legais para proceder à devida sanção de crimes realizados em existências anteriores, o indivíduo iria fazê-la à sua própria maneira. Por consequência, estes atos iriam ser julgados na corte terrena sob as luzes dos acontecimentos dessa existência. Eis a confusão formada. Pois é. Ok. A gente sairia e arrumar problema, né? Como foi colocado aqui. Beleza. Alguém gostaria de colocar alguma coisa para a gente poder fechar esse assunto?
Então, tá bom. Deus é Tá aí. sábio. Deus é sábio. Tudo que está aí é porque tem. Se está assim, é porque tem que ser assim, né? Não adianta a gente Exatamente. querer mudar. E eu penso que um dia, muito, não sei quando, a gente vai entender essas perguntas que a gente fez. Vai demorar, né? Quem sou eu? O que é o universo? O que é Deus? O que é que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu papel, o meu propósito de vida? Né? Por enquanto a gente está meio de passageiro assim, né? E vai vivendo, mas eu penso que à medida que a gente vai despertando a consciência aí, a gente vai ter condições de se posicionar. Quem gostaria de fazer um encerramentozinho? Pode fazer, Iraí. Do jeito que você olhou aqui, você ia se prontificar. Pode fazer. Eu? Isso. Obrigado pela oportunidade, veio a calhar, e eu vou, inclusive, usar o último tema visto nas aulas nas quais eu não pude participar. Tive muita saudade do grupo, eu fiquei fora aí umas 4, 5 aulas, e todos sabem o motivo. E o tema foi o seguinte, né? Serenidade espiritual não é adorno para dias felizes, mas amparo para os momentos difíceis. E aqui vem a minha gratidão à espiritualidade, às vibrações dos amigos, porque foi através desta serenidade espiritual que eu enfrentei o diagnóstico do meu problema, derramei uma lágrima pela surpresa de estar incluído numa coisa que eu pensava que eu tivesse um dia, né, que é o diagnóstico de câncer, e esta serenidade me valeu para derramar uma lágrima de surpresa, porém, ela valeu também para eu agradecer e recuperar todo o meu quadro, zerado o meu problema, e com a vibração e a espiritualidade amiga, cá estamos em busca de novos entendimentos filosóficos e espirituais. Agradeço a todos e percebo que o Santos não vai perder um torcedor e não perdeu, ele continua. Obrigado e gratidão por esta recuperação. Você faz muita falta para o grupo, viu, Iraí? Você faz muita Isso, cara. falta. Pode ter, eu penso que isso que eu estou dizendo é consenso aqui entre os colegas. E a alegria da gente ver você se recuperar aí aliás, ver você recuperado é muito grande, viu? Todo mundo vibrou por você, a gente continua vibrando aí para que esse restinho aí de tratamento também possa ser um sucesso e só para lembrar que você é um cara que traz muita alegria, muita reflexão, colabora muito e que a gente torce muito para que tudo dê certo para você e já deu certo. E a minha ficha não caiu ainda, então eu quero convidar, né, uma mentalização agora para a gente rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai, Mestre, as nossas ofensas, para que nós aprendamos a nos perdoar-nos reciprocamente. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, sempre em busca do bem. Que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, boa semana a todos. Um bom Dia dos Pais, um feliz Dia dos Pais atrasado para todo mundo. E até a próxima semana, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Valeu, Carlão. Obrigado. Valeu, Tchau, parceiro. tchau. Tamo junto e misturado. Fique com Deus. Abração. Melhor abraço, como diz o Ricardo.